Saudações, vidreiros, é o seguinte, ó. Hoje a gente vai falar um pouco, quer dizer, um pouco não, muito sobre medição. E para isso eu quero me basear em um documento que é recente, que é esse documento aqui, ó. Olha só. ABNT NBR 16.823. Bom, então eu também participei da elaboração dessa norma, né, da comissão de estudos para elaborar essa norma, e a gente percebeu que a profissão do vidraceiro, olha só, a profissão do vidraceiro, a gente sabia que ela era uma profissão complexa, legal, isso a gente tinha noção. Mas quando a gente foi colocar no papel o que é o vidraceiro, quais são as competências, quais são as habilidades que tem que ter um vidraceiro, a gente viu que nós somos uma profissão muito complexa. Então, o que a gente fez? A gente dividiu em 4 atividades, vamos dizer assim. O primeiro vidraceiro é o vidraceiro vendedor, é aquele cara que vai até a... Porque, necessariamente, esse cara não precisa montar. Eu tenho vários amigos profissionais que eles são especialistas em vender envidraçamentos. São bons, entendem de normas e tudo, mas não conseguem apertar um parafuso. Então, assim, eu me baseei nisso. Cara, existe o cara que ele é especialista em vendas. É um técnico de vendas para vidraçarias. Então, vamos pensar o seguinte. O primeiro item aí a gente vai falar que é o vidraceiro vendedor. Só para você entender. Não são bem esses os nomes, mas vamos lá. O vidraceiro vendedor. Depois, o segundo é o vidraceiro projetista, que é o cara que vai fazer a medição, é o cara que vai fazer o projeto, é aquele que vai transformar a ideia em um envidraçamento realmente. É o que vai dar as folgas, que vai ver as ferragens que tem que comprar. O terceiro, não menos importante, é o vidraceiro transportador. É o cara que cuida da logística, é o cara que vai fazer o armazenamento na empresa, é o cara que sabe carregar, que entende de leis de trânsito, que entende, por exemplo, que o vidro não pode ficar em contato com o outro vidro raspando, que entende como amarrar exatamente uma carga, como que vai fazer para quando chegar na obra, como ele organiza o material, como ele descarrega o material. Então, esse é o vidraceiro transportador. E por último, o vidraceiro instalador, que é o que de fato vai pegar tudo isso que aconteceu antes, né? A venda, o projeto e o transporte, e vai colocar realmente na obra e vai transformar todos aqueles componentes que a gente já falou, todos aqueles componentes em um envidraçamento. Então, Gabriel, tá, mas eu faço tudo isso. Legal, então você é o vidraceiro completo. Então não tem problema. Mas o que a gente tentou fazer e a gente conseguiu fazer foi dividir as habilidades e competências para aquela função exata. Então a gente entende que as 4 principais funções dentro do contexto do vidraceiro é a venda, a medição e projeto, o transporte e a instalação. Então, se você não tem, adquira a norma brasileira ABNT NBR 16.823, tá? Fresquinho, ó. É 11/2/2020. É o 2. Então vamos lá. Olha só. Aqui nós temos as unidades de competência. As unidades de competência, elas dizem o que o profissional que exerce essa função precisa ter de competência. Então, olha só, as qualificações dos profissionais vidraceiros, bem como as unidades de competências necessárias a cada uma, estão indicadas na tabela 1, 2, 3 e 4 e organizadas da seguinte forma. Então, vamos lá. A primeira tabela, ela é a unidade de competência 1, que é do vidraceiro vendedor. Então ele tem que vender e avaliar o serviço a ser realizado, levantar os dados necessários para a precificação e elaboração da proposta comercial. É o cara que vai fazer a venda. É o primeiro contato. E aí a tabela 2, que é especificamente sobre o que nós iremos falar. Tabela 2, unidade de competência 2, especificar vidros, componentes necessários à instalação, conforme normas técnicas. Legal. Então nós vamos lá na tabela 2. Tabela 2. Então, olha só, se liga. Elementos de competência. Então, aqui, elementos de competência. Então, aqui eu tenho as competências e o que tem dentro dessas competências. Então, vamos lá. Elementos de competência. Especificar vidros e componentes da instalação conforme normas. Então, aqui dentro eu tenho analisando todas as informações e croquis para a realização do orçamento. Então, isso é quando o cliente te leva uma planta, quando ele te leva, cara, eu tenho esse sistema aqui, eu tenho esse vão e tal. Determinando os tipos de vidros, legal? Quando eu vou ter que utilizar um temperado, quando eu vou ter que utilizar um laminado, quando eu vou ter que utilizar um vidro de controle solar, quando eu vou ter que utilizar, por exemplo, um espelho de 6 milímetros ao invés de um espelho de 3.
Determinando a necessidade de estrutura complementar ou contraventamento. Cara, será que essa obra ela tem o suporte necessário para poder acomodar o meu vidro com segurança? Será que o substrato, por exemplo, é um substrato adequado para que eu possa fazer a fixação? Ou será que eu vou ter que colocar um complemento, um tubo ou qualquer outro elemento para poder ajudar ele na estruturação? Lembra que a gente falou na primeira aula sobre sistemas e os componentes dos sistemas? Lembra que a gente falou sobre substrato, sobre fixadores? Tudo isso é importante. Aí você vai dimensionar as peças de vidro. Quais são os tamanhos das peças? Será que essa peça é o tamanho que, obviamente, vai ficar perfeito no sistema, né? no envidraçamento? Mas também tem a questão da logística, né? Será que essa peça é fabricada, pelo menos? Será que ela fabrica no Brasil? Será que o meu fornecedor ele fabrica os tamanhos mínimos e máximos dessa peça? Tá, ele fabrica, tá, mas será que a obra comporta essa peça? Será que eu consigo passar com essa peça? Será? Ah, consigo, Gabriel. Cara, tendo dinheiro você consegue tudo. É legal, mas quanto que isso vai acrescentar? Então, é o cara que ele vai fazer toda essa avaliação. Elaborando o desenho para compor a proposta comercial, determinando necessidades extraordinárias na instalação e acompanhando a evolução tecnológica dos produtos. Então, isso aqui já mostra que elaborar o desenho é uma coisa que a gente foi se perdendo aí ao longo do caminho, e nesse curso a gente vai resgatar bastante essa questão do projetista. A gente está terceirizando muito isso para as têmperas, e isso, na verdade, é função do vidraceiro, não é função da indústria da têmpera. Determinando necessidades extraordinárias na instalação. Então, sei lá, cara, aqui vai precisar de um parafuso muito comprido, um parafuso especial, porque aqui é área de maresia, etc e tal. Aqui vai precisar de uma ferragem, a ferragem tradicional não vai, cara, vai ter que ser uma ferragem jumbo, ou uma super jumbo. Então, extraordinárias, que não é aquele padrãozão, altura e largura, manda pra têmpera que a têmpera dá um jeito. Igual aconteceu esse tempo atrás aí com um camarada aí, ele mandou a altura, né, tá acostumado no automático, só que o vão tinha 1,50 m. E ele mandou pra têmpera, a têmpera projetou, a porta veio lá com 1,50 m, recorte 1101 e 1103, e, meu, não aguenta, né? E acompanhando a evolução tecnológica dos produtos. Então, temos que estudar. Gabriel, quanto tempo demora para formar um vidraceiro? A vida toda. É o mesmo tempo que demora para se formar um médico, é o mesmo tempo que demora para se formar um arquiteto. Hoje não existe mais aquela questão de que, estudei 4 anos, fiz 6 anos de faculdade, agora sou médico. Não, cara, você é médico, beleza, mas se você não se atualizar, você vai ficar obsoleto. A gente viu, por exemplo, nessa pandemia, que tanto médico, quanto arquiteto, quanto vidraceiro teve que entender do mundo digital, né? De fazer live, de tecnologia que a gente muitas vezes não tinha acesso. Tabela de baixo, preparar, olha só, então, o primeiro elemento de competência é especificar vidros e componentes da instalação conforme normas. Então você vai ter que ir na obra, você vai ter que ver, entender a obra, fazer a leitura da obra, a gente vai falar mais sobre isso. Depois os elementos de preparar a realização do serviço. Então, olha aqui, tá, eu tenho que preparar a realização do serviço, ou pelo menos escrever, fazer o checklist lá do que vai ser necessário, o que não. Porque pensa que você foi na obra, muitas vezes você não é o instalador. Então, você tem que transmitir para a equipe de instalação, ou até mesmo para a equipe de vendas, muitas vezes, o que vai ser necessário na obra. Muitas vezes o vendedor não percebeu que teria que ser utilizado uma estrutura metálica ali. Muitas vezes o vendedor não se ligou que aquele vidro só vai subir através de guincho. E aí não está no custo. Muitas vezes o vendedor não se ligou que para você acessar aquele local, você vai ter que fazer por meio de plataformas elevatórias, que custa aí, sei lá, tipo 15 mil reais o aluguel por mês, 20 mil reais o aluguel por mês, dependendo do equipamento. Você não colocou, então assim, você vai colocar um vidro que custa 3 mil e só o equipamento para você subir aquilo custa 15. Então, isso é importante. Então, o projetista, ele faz essa leitura fina da obra. Cara, isso aqui vai precisar de tal coisa. Então, elaborando o desenho para o beneficiamento das peças de vidro, relacionando os materiais e ferramentas necessárias para a obra, elaborando a ordem de serviço, orientando o instalador tecnicamente para a execução do serviço. Olha como isso ficou redondinho, pessoal. Olha como isso ficou redondinho. A gente teve um trabalho lascado para fazer isso, mas olha, hoje eu leio isso, eu fico muito orgulhoso.
Depois, avaliar a execução do serviço. Então, checando se a especificação foi corretamente executada, documentando alterações em relação à especificação original, se houver. Então, aqui, avaliar a execução. Então, eu já contei aqui um caso na nossa primeira aula, nossa primeira videoaula, né? Que a gente especificou um parafuso para um funcionário e ele não estava acostumado a trabalhar com aquele parafuso, que era um parafuso diferenciado, era um parafuso mais reforçado e era de aço inoxidável. E ele estava acostumado a trabalhar com outro parafuso, mas a gente confiou nele e entregou e falou, cara, é esse parafuso que você vai colocar. Porque era uma área de maresia e ele colocou o parafuso que ele quis lá, que não era o apropriado e a fachada caiu por isso. Não teve essa avaliação da execução. No caso era eu, mas eu não tive a oportunidade de ir lá e ver o parafuso que ele estava utilizando. Eu fui lá e eles já estavam encaixando o vidro. Eu não consegui ver o parafuso. Então, assim, nunca poderia imaginar que ele não tinha usado o parafuso que a gente especificou, que a gente entregou para ele. Então, é isso aí, avaliar o serviço. Não compete ao especificador de vidros a responsabilidade técnica da obra. Por isso, recomenda-se que cálculos estruturais, quando necessários, sejam realizados por um responsável técnico devidamente habilitado pelos órgãos competentes. Então aqui entra aquela questão da tão falada e tão pedida agora recentemente com a norma do endereçamento sacada, da ART. O que é a ART? Anotação de responsabilidade técnica. O que é RRT? Registro de responsabilidade técnica. Registro, acho que é registro mesmo, isso mesmo. Qual que é a diferença? Um é fornecida pelo engenheiro, ART, e a RRT é fornecida pelo arquiteto. As duas têm praticamente o mesmo peso. O que significa isso? Significa que o trabalho que eu estou fazendo, ele é endossado por um cara mais técnico do que eu. Então, um engenheiro. Então, assim, eu entendo de envidraçamentos. O engenheiro, ele entende de todo o contexto. Né? Se aquele, por exemplo, a gente fala, olha, você encontrou um ferro, mete furo, cara. E aí, muitas vezes, a gente não tem noção que aquele ferro é o que está segurando toda aquela viga lá. Né? Então, a gente corta o ferro. Então, isso é uma questão que o vidraceiro ele vai avaliar um pedaço da obra. O engenheiro ele tem que avaliar toda a obra. E a gente não tem essa competência realmente para avaliar todas essas questões. Então, por isso que muitas vezes é importante que você trabalhe em parceria com um engenheiro, parceiro mesmo, que entenda, porque daí ele vai te ensinando, você vai ensinando ele, que também a grande maioria não entende nada de vidro, mas se você for instruindo ele, ele vai te instruindo, vocês vão encaixar e vão tornar um time. A ideia é que ou você utilize o seu próprio engenheiro, ou você também tenha a habilidade de utilizar o engenheiro da obra, como eu sempre fiz isso. Chegava nos engenheiros e falava assim, bicho, ó, vamos fazer junto aqui? E aí o próprio engenheiro vai te indicando, ó, aqui, cara, tem que fazer um reforço, aqui tem que não sei o que. Então, o vidraceiro trabalha em parceria com os técnicos, engenheiros, arquitetos e muitas vezes o próprio técnico de edificações. Legal? Então é isso, vamos ver essa questão na prática. Olha só, então aqui a gente vai para a técnica que o pessoal que já me conhece sabe. Essa é uma técnica muito antiga, né, que a gente fala, mas a gente vê que o pessoal não está colocando em prática, hein? Então vamos lá. A gente chamou de olho de Tandera. Então é dê-me a visão além do alcance. O que significa isso, Gabriel? Muitas vezes você entra numa obra e essa obra ela é difícil de avaliar visualmente. Então você olha naquela obra e você não sabe do que é feito, por exemplo, o teto. Você não sabe se aquilo tá na lajota, se aquilo é gesso e não tem nada em cima. O medidor, ele não pode olhar para a obra e falar, entendi. Não, ele tem que entender o contexto da coisa. Ele tem que entender, por exemplo, como que aquilo vai ser utilizado. Porque muitas vezes o cliente faz alguns pedidos, o próprio engenheiro nos pede coisas e o arquiteto, que no dia a dia aquilo não vai funcionar. Ou vai funcionar ruim, ou não vai funcionar com excelência, ou vai dar muito trabalho para poder manusear, para poder, sabe, trabalhar com aquilo. Então, é importante que o projetista ele tenha essa visão mais apurada e a palavra é detalhista. Essa é a palavra, é detalhes. Então, entender realmente como é o forro, entender como é o piso, entender como é a parede, como vai ser realizado a utilização daquele envidraçamento. O que mais acontece é a especificação de técnicos errado. Tanto de clientes quanto do próprio arquiteto, muitas vezes ele pede um sistema que não funciona bem, que não ventila bem,
que não tem uma abertura bacana. E aí você, como o profissional, vai falar assim, então, sabe o que que é? Cara, entendi qual é a sua necessidade e eu tenho um sistema aqui que pode funcionar melhor, porque ele tem essa vantagem, isso é importante. Então, a gente chama isso de olho de Tandera. Às vezes, os montadores precisarão de ferramentas especiais, por exemplo. Como eu falei, às vezes você vai chegar na obra e você vai falar, cara, legal, o vendedor não se ligou que esse vidro não dá para ser instalado pela frente, por dentro da obra, tem que ser instalado por fora. E é alto, e tem que ter um equipamento para fazer elevação. Então, todas essas questões. Muitas vezes, o projetista, o medidor, não é quem vai na obra instalar. Então, ele vai estar vendo coisas que ele precisa repassar para a equipe de montagem. E uma das coisas que eu fico louco da vida, o cara chega em mim e fala assim, Gabriel, me ajuda a resolver um problema. Então, eu tô com um problema assim, e aí o cara vai narrando para você a obra. Cara, a gente não tá nem perto. Ele quer que eu visualize a obra. Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo tem celular. Então, assim, registre os detalhes da obra com a bendita máquina que você tem no seu bolso, que é o celular. Meu, tire foto. Aí quando você for falar, Gabriel, olha aqui, ó. Então, tô te mandando essa foto. Tá vendo esse detalhe aqui? Então, aqui... Então, assim, isso é questão cultural. O vidraceiro, ou a grande maioria dos vidraceiros, não tem o costume de fotografar as obras nem antes e nem depois. E vamos lá. Você tem que ter duas coisas na sua mente, inicialmente. Tire fotos mostrando o contexto, onde a gente chama de fotos panorâmicas, onde você consegue enxergar o vão, os detalhes do vão e tal. E tire fotos detalhadas, fotos dos detalhes. Então, isso é importante. Por quê? Porque na hora que você for fazer o projeto, você vai começar a olhar aquela foto e você, de repente, vai ver coisas fazendo o projeto que você fala, cara, ali eu vou ter que dar uma ajustada, ali eu vou ter que trocar, ali eu vou ter que fazer um detalhe que eu não tinha percebido quando eu fui medir. Porque muitas vezes na correria, você vai medir rapidamente e aí não vê os detalhes. Então, é importante você tirar as fotos para que você, inclusive, possa depois mostrar para o seu montador, para que ele já possa ser preparado e entender, de fato, o que ele vai ter que levar, o que ele vai ter que fazer, como ele vai ter que se comportar. Olha só, aqui a gente tirou três fotos, ó. Uma foto do vão individual, uma foto detalhada do vão e uma foto panorâmica. Então você está vendo ali que tem uma escada, você está vendo ali que tem uma altura básica ali que é menor do que 1 metro e tal. Então você enxerga o detalhe da obra. Agora, folha de caderno é barato, caro é vidro errado. Vidro errado é muito caro, porque tem o vidro, tem a cara feia do cliente, tem insatisfação, tem a logística. Então, eu tinha uma dificuldade, tinha um parceiro que trabalhava comigo, e eu também sou assim. Então, assim, muitas vezes na correria eu fazia muitos garranchos na hora de escrever a bendita das informações e as medidas, e depois eu mesmo não conseguia entender aquilo que eu tinha escrito ali no caderno. Costuma-se cair num erro muito bobo, que é o seguinte, você está vendo a obra aqui na sua frente, você está sabendo todos os detalhes dela, você está enxergando que ali tem aquele detalhe, ali que tem aquele detalhe. Legal, porque você meio que fotografou visualmente a obra. Então você não anota, porque você sabe que quando você projetar você vai lembrar desse detalhe e tal. Só que aí passa 2, 3 dias, você na correria, problema na cabeça, etc e tal, você já não vai lembrar mais dos detalhes. Então, duas coisas tem que andar junto. Fotografe, fotografe, fotografe e segundo, anote, anote, anote. Não confie na sua mente, dê um descanso para sua mente, porque eu, por exemplo, já errei muito com essa ideia de não, depois eu lembro, e aí depois não lembrar mais os detalhes que tinha na obra, e aí quando chegar o vidro errado na obra e falar, ih, rapaz, verdade, eu tinha anotado isso, mas eu não anotei. Eu notei, mas não anotei. E aí passou batido. Então, outra coisa é que o medidor ele não coleta só medidas, né? É importante entender que o medidor, ele também tem que ver, por exemplo, um contexto muito que acontece demais. Ah, vamos ter que trabalhar no shopping, beleza. Primeiro, shopping trabalha geralmente somente depois das 10 horas da noite, 22 horas. E aí quando você vai medir a bendita da obra, você entra por uma porta mais próxima da loja. Então você entrou no shopping para aquela portaria B, por exemplo, né? Com a portinha automática. E aí a loja tá ali, ó, 2 passos da porta. E você não se atenta a isso. Só que no dia que os caras vão instalar o bendito do vidro, tem que entrar pela doca. E a doca fica do outro lado do shopping, justamente ao contrário da onde você vai fazer a instalação. Então assim, se você entrasse pela porta B, você teria que dar 2 passos.
Mas como você vai ter que entrar pela porta A, você vai ter que dar 20 mil passos. E aí você não falou nada para os montadores. Aí os montadores vão lá com 50 vidros para instalar, tudo para descarregar na mão. Aí você imagina se vai conseguir terminar o serviço. Os caras atravessando o shopping inteiro com aquelas peças de 4 metros de altura no braço. Então assim, coisa que um carrinho, um equipamento de rodinha já te ajudaria. Ou apenas a informação de que, ó, cara, vai ser uma noite praticamente só para descarregar o vidro. Isso é uma questão muito importante. Então, é legal, a gente tem que anotar a medida se aquilo passa no elevador, se aquilo vira na escada. Por exemplo, no setor vidreiro a gente tem um detalhe lá. Não é todo vidro que vira na nossa escada. O setor vidreiro fica em cima, num salãozão em cima. Então, assim, quando a gente fala, cara, ó, manda o vidro no máximo, com 2,20 metros. Passou disso, não sobe na escada. Lá dentro o setor vidreiro tá bom. Vira vidro até de 4 metros, mas na escada não passa o bendito do vidro maior que 2,20 metros. É um puta um sacrifício. É isso, a gente sempre faz lá essa questão de vidros com 2,20 metros e perfis com até 3,50 metros. Passou disso, já fica ruim de subir. Essa questão é super importante. Então, o medidor não coleta somente medidas. O medidor, por exemplo, ele tem que saber com quem ele fala. Isso é muito comum nas obras. É importante saber com quem você fala, porque você tratou com o João. O João é o dono da obra. Só que o João nunca mais você vai ver na obra, cara. Ele nem vai na obra. Quem cuida da obra é o engenheiro Marcos, que o mestre é o Juliano. Então, assim, o engenheiro Marcos manda, né? Porque ele é o engenheiro, mas manda quando tá lá, velho. Porque, na verdade, o poder daquela obra mesmo é o Marcão, que é o mestre de obra. Então, é importante que você saiba quem é quem ali na obra. E é importante também que você entenda que todo mundo é importante. Então, tem o cara que paga, é esse cara que você vai ter que prestar informações daquilo que você tratou com o mestre de obra, por exemplo, porque ele que paga. Entendeu? Mas você sabe também que o mestre de obra é um poder na obra. É o cara que manda, porque se o cara quiser travar a sua vida na obra, ele trava. Entendeu? Ele te lasca se você for um cara antipático, se você for um cara mala, se por algum motivo, sabe Deus por quê, o mestre não vai com a sua cara, você tá lascado. Então, é importante, por isso que eu falo, isso é importante você falar, montador, é o seguinte, cara, lá tem um engenheiro que é assim, 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 assado, ó, mas, cara, aí você fala com o mestre, você vai falar com o mestre João, ou com o mestre, sei lá como é que eu falei o mestre, agora já esqueci. Mas você vai falar com o mestre. Ele é o cara que dá as cartas. Note e anote. Note os detalhes, perceba, pergunte, entenda como vai funcionar. É importante perguntar, tá, e esse aqui é o quê? É veraneio, né? Igual essa obra que eu mostrei pra vocês. É uma casa de verão, é uma casa que usa pouco, e a grande maioria das vezes os caras estão bêbados, e isso foi uma coisa que a gente foi tirando do cliente. E o cliente falou, cara, aqui é pra trazer meus amigos aqui e fazer bagunça, cara. E os caras endinheirados fazendo bagunça no vidro. Então você já vai projetar entendendo que aquele lugar tem que ter, assim, muita marcação, muita sinalização e que, sabe, então tem que ser mais reforçado, por exemplo, a questão do guarda-corpo, porque os caras vão estar bêbados ali. Então, isso é importante. É importante saber, cara, qual é o tamanho do cara que vai passar por essa porta aqui do box, por exemplo. Pô, o cara tem 2,20 metros, você vai fazer a porta com 1,80 m de altura. Sabe? Então, isso é importante. O que vai passar nessa porta aqui? Sabe? O cara vai começar a transportar caixa e você deixou a passagem lá com 60 centímetros. Então, isso é importante. E outra coisa que é importante também é a questão da logística da obra. Muitas vezes a gente vai ter que fazer a entrega dos vidros quando a obra ainda está em andamento. Isso é muito comum em shopping, muito comum em obras grandes. E aí você, às vezes, vai entregar o vidro lá, aonde você vai colocar o vidro? Isso é muito importante porque dá muito problema. Por exemplo, de manchar vidro. A gente já viu problemas com espelhos, né? Problemas seríssimos com espelho, deixaram o espelho em tal lugar, e aí os caras estavam trabalhando com todo tipo de material lá, e aí manchou os espelhos. Pingo de solda em vidro é uma coisa muito normal, que infelizmente acontece. Cimento em vidro é uma coisa que acontece muito. E uma coisa que muitas vezes não estraga o vidro, mas te lasca a vida, é, por exemplo, quando cai cola no vidro, quando cai tinta no vidro. Então, assim, você tem que negociar com o seu cliente e falar assim, bicho, eu preciso de um lugar legal. Todo o material vai ficar naquele lugar, mas o vidro ele é especial, cara. Então, ou eu não levo o vidro agora,
ou você precisa me garantir que o vidro vai ficar naquele cantinho e eu vou garantir que aquele vidro fique protegido. Então, isso é uma questão de negociação, porque a grande maioria das construtoras aceitam somente o serviço entregue. E aí, você pode ter descarregado o tanto de vidro que foi lá, alumínio, por exemplo, na obra, aí manchou. Você deixou no chão, o cara lavou o chão com aquele caldo de cimento, aquele caldo de cimento grudou no papel. Eu tô falando tudo isso porque isso não tô tirando da minha cabeça, não. Tudo coisas que eu tô lembrando. Por exemplo, aí o cara lavou, aí por algum motivo aquela obra parou e quando você vai usar o perfil tá todo queimado por baixo. Porque alguém muitas vezes pegou, inclusive o perfil que você deixou bem armazenado e trocou de lugar, porque ele mudou o almoxarifado, mudou a obra, trocou de lugar. Então, fotografe, entregue. Por isso que é importante o vidraceiro transportador também. Que ele vai chegar ali, ele vai colocar o produto aqui, ó, assina a nota pra mim, vai tirar foto. Ó, deixei aqui. A gente já teve problema muito sério com perda de alumínio assim, muito dinheiro. Por isso, porque o cara pegou, tirou de um lugar, colocou no chão, e aí aquele caldo de cimento que eles lavaram lá, o papel absorveu o caldo e ficou ali, imagine, calor, frio, e uma nata de cimento em contato com o papel. Meu, quando a gente olhou o perfil, não dava para usar nenhum, porque o cara ainda fez o favor de colocar todos deitadinhos assim no chão. Por exemplo, a gente tinha muito costume de, quando fazia shoppings, quando fazia obras em prédios, obras grandes, levar os cavaletes, marcar os cavaletes, a gente tinha as marcações dos cavaletes, e aí a gente descarregava nos cavaletes protegidos, a gente pedia sempre um local reservadinho assim e tal, e a gente sempre levava o nosso material. E mesmo assim dava problema. Mesmo assim, tendo essa organização, ainda dá problema, porque às vezes o cara precisa tirar o seu material daquele lugar. Então é por isso que é importante você ter a fotografia do que você fez e muitas vezes tendo os relatórios de obra, que a gente chama. Então você vai anotando e vai informando o cliente, ó, entreguei tal alumínio lá, hein? Então, ó, isso aqui é material sensível, não pode ficar de qualquer jeito, não pode ficar arrastando para lá e para cá. Então me reserva um lugar onde só eu mexa. Não quero que ninguém fique mexendo depois no vidro e tal. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Porque vai te dar uma dor de cabeça, porque depois na obra, sem peão lá dentro, ninguém sabe o que aconteceu. Nem o engenheiro sabe. Até o cara da almoxarifado fala, aí, não sei de nada, cara. Não era no meu turno. Então, assim, é importantíssima essa questão. É muito comum também, outra questão, quanto às regras da empresa. Então vamos lá, existem empresas, por exemplo, que você não pode trabalhar com terceirizado. Então você vai chegar lá para trabalhar, o cara vai falar, esse cara é fichado na empresa? Não é. Então não vai trabalhar. Lógico, ele vai pedir os documentos. Então existem documentações específicas, por exemplo, que para aquele tipo de trabalho a empresa exige, NR35 e etc e tal, né? Um monte. E ainda tem a questão da integração. Então, por exemplo, a gente já trabalhou em lugares que você chegava 8 horas ia trabalhar praticamente 10 horas, porque 2 horas era integração. Aí a gente passava um tempão no departamento médico para analisar pressão, analisar todo tipo de coisa. Se o cara tivesse bebido no dia anterior, o cara tava... Eu não bebo, né? Mas muitas vezes o cara chegava assim, ainda de ressaca, não trabalhava. Ou trabalhava e aí você recebia uma notificação que você só ia trabalhar no piso. Não poderia subir na plataforma, não poderia subir no andaime. Então, existem regras... as empresas têm regras. E é importante que você saiba dessas regras, porque você está com o serviço lá, aí você contrata 3 terceirizados, chega na hora de entrar, não pode entrar nenhum. Ferramentas necessárias, por exemplo, a gente já chegou em lugares que os nossos cintos de segurança não eram permitidos para aquele tipo de trabalho. A gente teve que trocar todo o nosso equipamento de segurança, porque tinha que trabalhar com o equipamento de segurança que aquela empresa exigia. Por exemplo, na Petrobras, tem que ser um equipamento de segurança específico. Você mais fica preso em burocracia do que realmente trabalhando, porque é uma empresa que exige bastante documentações, especializações, equipamentos, e aí o cara vai te pedindo, você não contabilizou aquilo, pô, a gente comprou lá cinto de R$ 1.200, cada um, para 10 caras trabalharem. Então, pensa aí, já são aí, né? Já é um dinheirinho. Então isso é muito importante, você tem que fazer essa coleta de informações. A gente vê muito vidraceiro se lascando, porque foi fazendo as coisas no automático e não fez as perguntas certas, não fez as observações certas. E aí depois que o vidro está pronto, que a sua galera está na obra, é muito mais difícil de resolver. Se tiver que ter esse trabalho, tenha antes de fazer as coisas. Porque depois que está feito, é mais difícil de consertar. O sucesso da execução, ela também depende muito de quem
antecedeu a instalação. No caso aqui foi medir, eu sei porque eu já fui medidor. E assim, um vacilo que você dá, você trava a obra, você prejudica a sua equipe de instalação, você prejudica o andamento da obra, o prazo vai para o espaço, porque você não viu um detalhezinho que era super importante. Então, o preparo antecipado, ele evita muitos problemas. A obra em si, o ambiente da obra, ele é bem hostil, né? Então, você tem que saber... o projetista e o medidor, por exemplo, ele tem que saber até qual é o perfil de montador ele vai mandar para aquela obra. Bom, aí também eu vou deixar para você aqui nesse... Eu não vou falar, né? Eu só vou passar aqui, ó. Mas eu vou deixar para você esse material para você baixar, que são as ferramentas que a gente geralmente usa, tá? Na medição. Então, nessa aula a gente falou sobre a questão da norma, né? Que são 4 funções. Gabriel, eu faço todas as funções. Beleza, então você é um vidraceiro completo, cara. Mas é importante saber disso, que hoje a gente vai agora falar sobre a função do projetista. A gente vai fazer uma medição na prática, agora que a gente já passou essas informações aí sobre o olho de Tandera. Aqui é muito importante, marque esse nome, olho de Tandera. Sempre chegar numa aula, olho de Tandera. Eu preciso ver além do alcance. Legal? Então, tamo junto, é nóis e forte abraço. Ó, te espero na próxima aula, hein? Vamos lá, vamos lá.